Quando o Espírito Santo é derramado sobre o Senhor Jesus, a partir daquele momento, Jesus vai para o deserto. Após Jesus sair do deserto, vai pregando arrependimento, pedindo para as pessoas se converterem, e aonde ele chegava, milagres aconteciam. Quando ele falava, quando ele chamava as pessoas, o milagre acontecia. Veja que foi uma obra produzida na vida do Senhor Jesus pelo mover do Espírito Santo em sua vida. Não esqueça, até o momento do batismo e o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele não realizava milagres. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Após o Espírito Santo descer sobre a vida do Senhor Jesus, milagres extraordinários aconteceram. Cegos enxergaram, paralíticos andaram, enfermos foram curados, pessoas que estavam doentes recobraram saúde, mortos ressuscitaram, vidas foram transformadas, demônios saíram de pessoas. Aqueles que acreditavam no mover do Espírito de Deus sobre a vida do Senhor Jesus tiveram a sua vida transformada. Assim como Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada, porque a obra do Espírito Santo agora estava sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Entenda que a obra do Espírito Santo, ela é a obra que transforma a vida, é a obra que faz milagre, é a obra que traz a cura, que traz o convencimento de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Sem o mover do Espírito Santo na tua vida, você nunca vai se convencer de que alguém que morreu é o teu Senhor e Salvador. Por isso tantas pessoas negam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque não tem nessas pessoas o Espírito Santo em sua vida. Todo homem, toda mulher que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa, ela pode até não estar cheia do Espírito Santo, mas ela já está sendo movida e direcionada pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Ela pode ainda não estar cheia do Espírito Santo a ponto de realizar milagres, mas ela já tem o mover do Espírito Santo em sua vida. Você quer ver quando tua casa vai ser transformada? Quando você entender que a obra do Espírito Santo é a obra que transforma a vida, é a obra que traz paz, é a obra que cura, que liberta e que nos faz vencedor, porque no Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo quem faz o homem se convencer do seu pecado e dos seus erros. Hoje eu tenho convicção de que sem o mover do Espírito Santo na minha vida não tem obra de Deus. Hoje eu tenho convicção de que sem o mover do Espírito Santo dentro da tua casa não vai ter libertação, não vai ter mudança de vida, porque nós vivemos na graça, na pessoa do Senhor Jesus, pelo mover do Espírito Santo. Entenda que se o Espírito Santo não toca na vida de Zaqueu naquele momento, ele não ia mudar suas atitudes, mas o mover do Espírito Santo estava tamanho sobre o Senhor Jesus, que na hora que Zaqueu se encontra com ele, ele viu grande luz, ele viu a oportunidade dele mudar de vida, ele viu a oportunidade dele transformar sua história. Só com o Espírito Santo na tua vida, você reconhecendo Jesus como teu Senhor e Salvador, pode ter certeza que a tua vida será transformada. Pode ter certeza que se o Espírito Santo se mover na tua vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, um dia, aonde você determinar, milagres vão acontecer para a glória de Deus. Amém, pessoal? Veja, quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas,
João dando testemunho e dizendo: eu vi o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. A partir daquele momento, Jesus estava pronto para realizar milagres. Muitas das vezes nós olhamos para alguém e até podemos pensar assim: por que esta pessoa, se ela acredita em Deus dessa maneira, ainda não foi feita a obra que ela acredita? Porque no dia que o Espírito Santo ele resolver fazer essa obra, você vai ver o que vai acontecer na minha e na tua vida, para a glória de Deus. Jesus não se assustou quando ele olhava para o ministério de 30 anos e não via mudança. Não esqueça que o Senhor Jesus começou a reunir os seus discípulos após ter descido sobre ele o Espírito Santo. E entenda que a obra do Espírito Santo, ela quando é realizada, é de uma hora para outra, de um dia para outro, porque é o Espírito Santo quem vai se mover e vai realizar a obra. Não sou eu como um pregador do Evangelho, não sou eu como um simples homem que tenho capacidade em fazer a obra de Deus que Ele quer realizar em minha vida, mas é o Espírito Santo, no dia que Ele se mover em minha vida, que essa obra vai ser realizada. No dia que o Espírito Santo mover a obra dele na tua vida, você vai ver que tudo vai se realizar. Aonde você colocar a tua mão, tudo vai dar certo. Não se assuste, porque Jesus não se assustou com o ministério de 33 anos, e em 3 anos ele fez a obra que ele veio fazer. De repente a pessoa olha assim: mas poxa pastor, por que a coisa não dá certo? Não faça essa pergunta para Deus. Continue crescendo em sabedoria, estatura e graça. Continue se rendendo aos pés de Deus e reconhecendo que Ele é contigo mesmo no meio do deserto. E saiba que Deus tem o tempo dele para realizar cada obra na vida de qualquer ser humano. Deus tem o tempo dele para mover a mão sobre aquele teu filho, para mover a mão sobre aquela tua casa, sobre a família, para transformar a vida daqueles que estão à tua volta. Mateus 4:18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Agora está Jesus preparando discípulos após o mover do Espírito Santo na sua vida. No versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decapilém, Jerusalém, Judeia, além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Após o Espírito Santo descer sobre o Senhor Jesus, começa o ministério do Senhor Jesus crescer em graça, em milagres, em transformação de vida, curas. Não esqueça que Deus, Ele tem o seu tempo de trabalhar. O teu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para fazer a obra dele. E tem obra de Deus que é promovida na terra, na vida de um ser humano, em poucos meses ou anos. Não esqueça disso. A maior obra realizada na terra de salvação foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E essa obra foram 3 anos que ela durou. Em 3 anos, a maior obra de libertação, de convencimento do ser humano foi realizada na pessoa do Senhor Jesus, pelo mover do Espírito Santo. Por isso, eu me alegro com o que acontece em minha vida. Eu não me entristeço com tudo que acontece em minha vida, porque eu tenho certeza que no dia que o mover do Espírito Santo
for derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, grandes obras serão realizadas para a glória de Deus. Entenda que quem faz a obra de Deus, até mesmo na pessoa do Senhor Jesus, foi o mover do Espírito Santo. E hoje não é diferente, porque nós estamos vivendo na graça do Senhor Jesus Cristo, mas estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Só o Espírito Santo me convence dessas coisas. Só o Espírito Santo te convence dessas coisas. Por isso você está aqui. Não adianta nós ficarmos Deus, 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 se nós não entendermos que nós estamos vivendo pela graça do Espírito Santo na nossa vida.